Meus irmãos, bom estarmos aqui mais uma vez reunidos para cultuar ao nosso Deus, para ouvir da sua palavra. Eu convido a todos a ficarem em pé e abrirem as suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 19 até o versículo de número 29. Ou melhor, até o 33, essa parte todinha aqui desse texto. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 19 até o versículo de número 33. Eu vou ler e os irmãos acompanhem a leitura. Então lhes falou Jesus: em verdade vos digo, que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai, porque tudo que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Porque o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz, e maiores obras do que esta lhe mostrará, para que vos maravilheis. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica mortos, assim também o Filho vivifica a quem ele quer. E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento, a fim de que todos honrem o Filho do modo porque honra o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo, que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. E lhe deu autoridade para julgar, porque ele é o Filho do homem. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. Eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma porque ouço, julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim daquele que me enviou. Se eu testifico a respeito de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Outro é que testifica a meu respeito, e sei que é verdadeiro o testemunho que ele dá de mim. Mandastes mensageiro a João, e ele deu testemunho da verdade. Só até aqui. Vamos orar, meus irmãos. Senhor nosso Deus, nós bendizemos o Senhor, nós te adoramos, te exaltamos por quem Tu és. Te exaltamos, ó Deus, pelo privilégio que o Senhor nos dá de podermos nos reunir, podermos cultuar ao Senhor, podermos, ó Deus, expressar louvores ao Teu santo nome. Nós Te louvamos, ó Deus, porque temos a plena certeza de que isso só é possível por causa do Teu grande amor para conosco, porque foi o Senhor que um dia, pela Tua imensa graça e misericórdia, nos alcançaste, nos tiraste das trevas, da condição em que nós estávamos, mortos nos nossos delitos e pecados, escravos do mundo, escravos do diabo, escravos da nossa própria natureza, mas o Senhor nos deu vida e nos transportou do império das trevas para o reino do Teu Filho em amor. Nós Te bendizemos por isso, Senhor Deus. Louvamos a Ti por tão grande privilégio de pertencer ao Teu povo, à Tua igreja, e de podermos nos reunir para Te cultuar e Te adorar. Suplicamos a Tua graça, Senhor meu Deus. Suplicamos o Seu favor quando nós vamos meditar, quando nós vamos falar da Tua verdade. Pedimos que o Senhor mesmo nos abençoe, que o Senhor ilumine o nosso entendimento para compreender as verdades a nós reveladas nas Escrituras, que o Teu Espírito Santo torne-as vívidas,
torne eficaz a tua palavra, e o Senhor opere de tal modo que a nossa vontade, todo o nosso ser, seja influenciado por esta verdade, e isto nos leve a tributar honra, glória, louvor ao teu nome. Isso nos leve a andar de modo agradável na tua presença, de modo obediente, temente, com todo respeito, com toda reverência e com todo o desejo do nosso coração de viver para o louvor da tua glória. Assista-nos, ó Deus, neste momento tão precioso e tão solene que é a exposição, a pregação da tua palavra. Eu peço, suplico a tua graça, me habilite, me abençoe a pregar a mesma, com zelo, com fidelidade e com temor no meu coração. Assim eu te peço, oro, em nome de Jesus. Amém. Poder sentar. Nós vamos dar continuidade, ou estaremos continuando a estudar este texto aqui que nós vamos meditar hoje, e vamos meditar sobre o tema, o poder do Filho de Deus ressuscitando mortos. Nós vamos ver 3 coisas: o poder do Senhor Jesus Cristo em ressuscitar mortos espirituais e mortos dos seus túmulos, o poder da sua voz, da sua palavra, tanto ela dando vida aos mortos espirituais, quanto a sua voz poderosa ressuscitando mortos que estão no túmulo. Meus irmãos, quando nós olhamos para o propósito deste livro, este livro foi escrito por João para que todos os que leiam este livro possam vir a crer que Jesus é o Filho de Deus e que venham crer nele para que possam ter a vida eterna. João escreveu para descrentes e para crentes. Ele escreveu para descrentes para que pudessem saber, conhecer quem é a bendita pessoa do Senhor Jesus Cristo. O propósito é que os leitores deste livro venham saber que Ele é o Filho de Deus, venham saber que Ele é o único Salvador, que é o único que pode salvar o pecador da condenação, do juízo e da morte eterna. Venham saber que Ele é o único que pode dar vida, que pode dar vida espiritual, que pode dar vida àqueles que estão mortos nos seus túmulos. Pelo seu poder, Ele é o único que pode ressuscitar para a vida os justos, mas Ele também é aquele que há de ressuscitar para a condenação, para a morte eterna, os injustos, os descrentes. Quando nós lemos, portanto, este Evangelho, o Evangelho é para levar o leitor a colocar a sua confiança, a crer na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Ele revela, João desvenda esta bendita pessoa, para que você saiba quem Ele é e para que você venha colocar a sua fé, a sua confiança nele. Mas para crentes, para estes os quais o Senhor Deus um dia alcançou, transformou, quando nós lemos este Evangelho, a nossa convicção e a nossa certeza, ela aumenta. À medida que nós vamos conhecendo a Cristo, à medida que nós vamos conhecendo o Senhor revelado neste Evangelho, a nossa certeza e a nossa convicção vai aumentando. Nós vamos tendo a maior e plena certeza e segurança de que, de fato, Cristo é o Filho de Deus, é o Verbo que se fez carne, é o Deus eterno que veio a este mundo, assumiu uma natureza humana para morrer por pecadores como nós, indignos. Mas isto também nos encoraja, ou isso traz a nós uma segurança no nosso coração. Nenhuma condenação há mais para aqueles que estão em Cristo. Os que estão em Cristo foram vivificados. Os que estão em Cristo têm a vida eterna. Não entrarão em juízo. Não serão jamais julgados e condenados naquele grande dia do juízo eterno. Mas também isto para nós traz a esperança. Em meio a sofrimento, angústias, em meio às provações ou em face à morte, este livro traz para nós a esperança. Se morrermos, nós morremos na certeza de que um dia nós vamos ressuscitar, que este mesmo Jesus que deu vida a nós, quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, este mesmo, pela sua voz poderosa, vai ressuscitar mortos espirituais. Nós morremos na esperança da ressurreição.
porque nós entendemos e cremos que esta redenção, ela é plena. A redenção do Senhor Deus para nós não visa apenas a nossa alma, mas visa também o nosso corpo. Nós temos uma alma regenerada, redimida, mas ao morrermos, nós aguardamos que o nosso corpo seja redimido, que o nosso corpo venha a estar plenamente redimido no estado de glória. Quando nós lemos, portanto, João, é para nos fortalecer na fé, para nos manter a fé em Cristo Jesus, nosso Senhor. O texto que nós lemos está dentro do assunto que estamos tratando, onde o Senhor Jesus Cristo está expondo o que ele havia afirmado no verso 17, quando ele diz o seguinte: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Foi por esta razão que os judeus passaram a persegui-lo, porque eles entenderam que quando ele fez esta declaração, esta afirmativa, ele estava dizendo que ele é igual a Deus. O Senhor Jesus não desfaz este pensamento, ele não rebate este pensamento. Era isso que ele queria que eles entendessem, que ele é igual a Deus, que ele é Deus. Este é o propósito do escrito deste livro. Este evangelho foi escrito para nos revelar a deidade, a divindade do Senhor Jesus Cristo. E é por esta razão, então, que os judeus passaram a persegui-lo e por esta razão, então, que eles queriam matá-lo. Ele diz: meu Pai trabalha até agora, eu trabalho também. Ele aqui afirma ser igual ao Pai. Ele afirma que ele faz o mesmo trabalho, a mesma atividade de Deus Pai. Mas como é que nós vamos entender isto? Nós entendemos que ele não está se referindo à obra da criação. Deus, toda a Trindade, ele cessou toda a obra da criação. Nos 6 dias, ele criou todas as coisas. Mas ele está falando aqui sobre a obra da providência. Deus, a Trindade, continua trabalhando. A Trindade Santa não só criou todas as coisas, mas Deus continua mantendo, sustentando, preservando toda a sua criação. Nós entendemos que Deus não apenas criou, mas Deus é quem mantém, pela sua palavra, pelo seu poder, todas as coisas. Ele que preserva a vida, ele que mantém, ele que sustenta. O salmista diz que se o Senhor fechar os seus olhos num piscar, todos nós pereceremos. A obra da providência é a misericórdia do Senhor Deus, sendo renovada a nós manhã após manhã. É Deus mantendo, sustentando. Mas não é só sobre a obra da providência. Aqui se refere também à obra da redenção. A obra da redenção. Desde a queda, nós vamos ver a Trindade Santa trabalhando. Nós vamos ver o Deus Santo, o Deus eterno, o Deus que na eternidade resolveu salvar pecadores, buscando, indo atrás, redimindo, salvando, operando conversão, operando salvação, operando graça e fé no coração daqueles a quem ele resolveu salvar. Meus irmãos, o verso 21 a 29 são declarações do Senhor Jesus Cristo acerca da sua deidade, acerca daquilo que ele havia falado no versículo 17 e, portanto, que os judeus, então, falam no versículo de número 18, dizendo que ele se fez igual a Deus. Então, aqui ele vai expor verdades para confirmar, de fato, que ele é Deus, ele é a segunda pessoa da Trindade. O verso 21 e ao verso 23 é o que nós podemos dizer que nós temos 3 declarações gerais. O Senhor Jesus faz algumas declarações, ou 3 declarações gerais, e depois no versículo de número 24 ao 29 em diante, ele vai expor cada uma dessas declarações gerais que ele faz. A primeira declaração que nós vamos ver é que ele vai dizer
que ele, o Senhor Jesus Cristo, ele é igual ao Pai, porque ele tem o mesmo poder do Pai para dar vida aos mortos. Assim como o Pai dá vida, assim como o Pai vivifica os mortos, ele também vivifica e dá vida aos mortos. Então a primeira coisa que nós vamos ver é sobre o poder do Senhor Jesus Cristo dando vida ou ressuscitando os mortos. E aqui nós vamos ver dois tipos aqui, digamos assim. Nós vamos ver os mortos espirituais, ele pelo seu poder, dando vida, ressuscitando os mortos espirituais, mas também nós vamos ver o poder dele em ressuscitar os mortos dos túmulos. E isto ele se refere ao grande dia da sua volta ou do seu retorno. Nós vamos ver a segunda declaração aqui, é que a ele foi dado o poder de julgar. O julgamento de todos os homens, dos injustos, dos incrédulos, pertence a ele, lhe é concedido. E por último nós vamos ver, né, no versículo de número 23, a última declaração aqui do Senhor Jesus geral, é que o Senhor Jesus vai dizer que ele merece ou a ele deve se dar a honra tanto quanto a mesma honra que é dada ao Pai. Ele recebe a honra, a mesma honra que o Pai. Ele vai dizer, quem não honra o Filho, não honra o Pai, pois os dois são um. Então, assim como Deus Pai deve ser honrado, deve ser amado, da mesma maneira o Filho, por causa da sua obra redentiva e por ser ele também a segunda pessoa da Trindade. A primeira coisa que nós vamos ver, a primeira declaração e a exposição desta declaração é sobre o poder do Senhor Jesus Cristo em ressuscitar, em vivificar os mortos. O verso 21 diz o seguinte, pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica a quem ele quer. Entenda que o verso de número 21 está relacionado ao verso de número 19. Ali ele afirma que ele faz o que o Pai faz. Ele tem a mesma vontade, ele tem a mesma natureza e ele faz todas as coisas igual, do mesmo modo que o Pai. Pois assim como o Pai ressuscita os mortos, assim como ele vivifica, ele diz, assim também o Filho vivifica a quem ele quer. Assim como Deus Pai tem poder para ressuscitar, para dar vida, igualmente tem o Filho poder de dar vida, de ressuscitar. E aqui, claro, entenda bem, ele está falando de opostos, de opostos absolutos, vida e morte. Ele está falando de uma situação bem definida. Aquele que tem vida e que tem poder para dar vida sobre aqueles que estão numa condição de mortos. Duas coisas aqui, ou se refere, primeiro aos mortos espirituais. Ele é aquele que vivifica os que estão mortos nos seus delitos e pecados. Deus em Cristo Jesus é quem dá vida aos que estão mortos nos delitos e pecados. Mas depois ele vai mostrar o poder do Senhor Jesus em dar vida aos mortos que estão no túmulo. Ele diz, assim, pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica a quem ele quer. Meus irmãos, aqui o Senhor Jesus está falando da Trindade ou da deidade dele, Deus Pai, Deus Filho, e desta natureza da pessoa do ser do Senhor Deus.
Ele é o único ser, é a única pessoa, é o único ser autoexistente. Ele é o único que tem vida plena. Ele é o único que tem vida em si mesmo, que não depende de nada e de ninguém. Ele é o Deus eterno e o próprio Senhor Jesus afirma isso no versículo de número 26, porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Aqui ele está dizendo, assim como o Pai é autoexistente, o Filho também é autoexistente. É um só Deus, um ser divino em tripla personalidade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, o único Deus autoexistente. O Deus que tem vida em si mesmo, plena vida, que não depende de nada e de ninguém. E ele vai dizendo, assim como o Pai, ele tem vida, assim também o Filho tem vida em si mesmo. Ele está mostrando esta relação íntima que há entre a pessoa do Pai e a pessoa do Filho. Ele está fazendo esta relação que há nesta unidade entre essas duas pessoas, que ele é autoexistente, que ele é o único que tem vida. E aí quando nós vamos para o versículo de número 21, ele vai dizer, pois assim como o Pai, e entenda bem, ele e somente ele pode dar vida, assim como o Pai vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica os mortos. E aí nós podemos perguntar, a quem é que ele dá vida? A quem é que ele está se referindo aqui? Aos mortos. Mas que mortos? Todos os mortos? Nós vamos ver que há uma diferença aqui. Quando o Senhor Jesus Cristo fala aqui a quem ele quer, e quando nós vamos chegar no versículo 28, nós não vamos ver a quem ele quer. Aqui ele está falando de da vida a quem ele quer, e nesse sentido se referindo à regeneração da alma, dando vida aos que estão mortos espirituais. Ele está dizendo, ele dá vida a quem ele deseja. A salvação é uma prerrogativa de Deus. Mas quando nós vamos chegar no versículo de número 28, nós não vamos ver ele dizendo, ele ressuscita dos mortos a quem ele quer. Ele ressuscita dos mortos, dos seus túmulos, a todos. Há duas aqui, se a gente puder dizer assim, para a gente entender melhor. Ele está falando desta obra da redenção referente à alma, da redenção, da regeneração da alma. A estes, Deus vivifica, Deus dá vida a quem ele quer, porque a salvação é uma prerrogativa de Deus. Ele salva, ele revela, ele mostra a sua redenção a quem ele quer. E penso que o contexto aqui dá para a gente entender melhor. O contexto, lembro que o contexto deste texto está dentro da cura do Senhor Jesus Cristo a um paralítico. E era lá no tanque de Betesda. Havia o quê? Uma multidão de coxos, de cegos, de aleijados. Mas ele foi manifestar a sua misericórdia apenas a este homem, porque ele é soberano. A sua vontade é soberana. Ele é soberano nos seus atos. Ele faz aquilo conforme o seu eterno conselho. Aqui ele está falando desta obra de que Deus faz vivificando, ressuscitando, dando vida àqueles e somente àqueles a quem ele quer. Quando nós olhamos a descrição que a Escritura fala, e veja aqui, ele está falando, pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica ou dá vida a quem ele quer. Ele está falando de vida e morte, de um ser autoexistente, o único que tem vida, e está falando aqui de seres
humanos que estão numa condição de quê? Mortos. Duas realidades. Primeiro, mortos espirituais e depois mortos no sentido, nos seus túmulos. Seu corpo estando ali no túmulo. Quando nós vamos ver a descrição, meus irmãos, que a Bíblia fala sobre a condição do homem, a condição espiritual do homem, a descrição que a Bíblia vai dar é que todos nós já nascemos como? Mortos espirituais. Todos os homens, depois da queda, todos os homens já nascem espiritualmente mortos. Paulo fala isso de uma maneira tão clara em Efésios capítulo 2. E ele faz a relação de uma maneira também que traz uma melhor clareza sobre esse texto também. O que é que ele começa? Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Esta é a consequência imediata da queda, da desobediência. Todos os homens, Adão não morreu fisicamente imediato, mas ele morreu espiritualmente. E toda a sua descendência, toda a humanidade, toda a raça humana já nasce nesta lamentável, lastimável condição. É por isso que nós, quando olhamos para o texto aqui da cura deste paralítico, nós vemos o Salvador misericordioso, é a mesma aplicação que faz. É Deus vendo a condição miserável em que a queda nos trouxe. Todos nós nascemos espiritualmente separados de Deus, sem vida. Existimos, mas não temos mais, nós temos existência, mas não temos mais a vida de Deus, a vida espiritual do Senhor Deus. E aí ele vai então dizer aqui que Ele, e somente Ele, é que pode dar vida. Somente Deus pode dar vida a todos aqueles a quem Ele quer, e somente Ele pode dar vida àqueles que estão nesta condição. Esta é a realidade. E esta é a primeira coisa que nós precisamos saber. Todos nós já nascemos espiritualmente mortos. Todos nós estamos sem vida, sem a comunhão, sem a vida eterna. Se Adão não pecasse, se Adão não caísse, nós não saberíamos o que era morte. Nós teríamos a vida plena. O homem estaria saindo do estado de santificação para o estado de glorificação. Agora, é esta obra da redenção, que Deus está trabalhando, que Deus está envolvido, porque a redenção é algo que Deus quis, Deus planejou, quis Deus salvar, quis Deus manifestar a sua misericórdia para com pecadores. É uma prerrogativa dele. Se ele não quisesse, ele seria justo, mas quis ele manifestar a sua misericórdia. Só para a gente entender um pouquinho, Deus não quis salvar a Satanás e os demônios. Ele não quis. Ele não quis manifestar a sua misericórdia para eles. É uma prerrogativa dele. Eles pecaram da mesma maneira que os nossos primeiros pais. Se rebelaram contra Deus, usurparam ser igual a Deus. E eles foram expulsos. E Deus não quis redimi-los. Deus não quis salvá-los. Mas que admirável! Nós, rebeldes, nós separados de Deus, nós nesta condição, quis Deus salvar, para revelar nos séculos vindouros o quê? A suprema riqueza da sua graça e bondade para conosco. Para que de eternidade a eternidade o Filho de Deus seja exaltado. Para que de eternidade a eternidade os redimidos venham tributar a Ele honra, glória e louvor. Por quê? Porque esta é a nossa condição. Todos nós já nascemos mortos, separados, sem vida. E aí é Ele, e somente Ele, que vivifica, que dá vida. Lembra quando Paulo trata lá os Efésios? Mas Deus, esse mais sempre é bom a gente lembrar. É sempre o destaque. Estando nós nesta condição,
Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos, Ele nos deu vida. É esta vida aqui que Jesus está falando. É desta vida eterna, porque Ele vai dizer, o que crê em mim tem esta vida. E o que isso significa? Significa que é uma operação do Senhor Deus, é uma obra extraordinária, é uma obra admirável, é a regeneração da nossa alma. É aqueles que estão mortos espirituais. Deus, pelo seu poder, vem e dá vida, porque só Ele pode dar vida àqueles que estão nesta condição. É Ele, pelo seu poder, ressuscitando aqueles que estão mortos, separados de Deus. Esta é uma obra admirável. É por isso que o Senhor Jesus fala sobre algo que nós devemos, quando contemplamos, ficar admirados. E penso que só de uma maneira, uma ilustração um pouco pálida, mas imagine se tivesse um morto físico, né? O que caracteriza o morto? É que ele tem tudo no seu corpo, todos os membros, mas ele não reage a nenhum estímulo. Ele tem os ouvidos, mas não pode ouvir. Ele tem os olhos, mas não pode mais ver. Ele tem suas mãos, mas ele não pode mais fazer nada. Ele tem seus pés, mas não pode andar. Esta é a condição também de todo homem pecador. Ele não ouve o Evangelho. Ele não faz aquilo que Deus manda. Ele não anda nos caminhos do Senhor Deus. Ele está morto. Agora imagine se o morto estivesse aqui, digamos assim, nós estivéssemos aqui numa cena tão triste de alguém morto e Deus, pelo seu poder, desse vida. Nós íamos ficar admirados. Eu penso, imagine quando alguém encontrasse com Lázaro. Este homem foi ressuscitado. É algo fascinante. E alguém poderia dizer, só Deus pode dar vida aos mortos. E é isto que Jesus está falando aqui. Que só Ele, só a Trindade, só Deus Pai, o mesmo que pode dar vida, Ele também, somente Ele, pode dar vida aos que estão mortos espirituais. É a sua ação, é o seu poder. É o poder dele intervindo, dando vida, regenerando. É algo que deveria despertar, de fato, a nossa admiração. Deus dando vida àqueles que estavam mortos espirituais. É o mesmo poder que ressuscitou a Jesus dentre os mortos. É este poder de Deus que somente Ele tem, somente Ele pode fazer e que somente Ele quer fazer naqueles a quem apraz a Ele fazer. Ele vem e dá vida. Veja o versículo de número 24. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. É desta vida que Jesus está falando. É desta vida que é eterna. É a vida de Deus. É a própria vida de Deus, dando, vivificando e trazendo aos mortos espirituais uma nova vida, um novo coração. Por isso que os termos usados no Novo Testamento é regeneração, novo nascimento, ressurreição ou vivificação. É alguém que nasceu de novo, que é uma nova criatura, que tem agora uma nova disposição de vida, que agora tem todos os seus sentidos, todo o seu ser vivificado, mente, coração e vontade. O Evangelho alcança o homem no seu todo. Esta obra é uma obra interna, é uma obra secreta, é Deus operando no coração do homem, mas é uma obra poderosa, eficaz. É como o vento. Você não vê o vento, mas você vê o que? Os efeitos deste vento. O que o Senhor Jesus diz? Assim é todo aquele que é nascido de Deus. É uma obra interna, invisível, mas que tem efeitos.
que se evidencia. Da mesma maneira como nós podemos identificar de uma maneira tão clara, alguém que está morto é alguém que está vivo. O que está vivo reage. O que está vivo tem os seus sentimentos, suas afeições, tem os seus interesses, de fato, manifestado. Os que são vivificados por Deus, que nasceram de novo, são aquilo que o apóstolo Paulo vai falar, novas criaturas. São novas criaturas. É um novo homem, é uma nova disposição, é um novo interesse. E esta vida eterna é que o Senhor Jesus a dá. E ele diz, aquele que ouve a minha palavra. Aqui nós podemos entender, aquele que ouve quando ele estava lá, quando ele esteve aqui em pessoa, e a gente pode dizer, bem-aventurado aquele que pôde ouvir o Filho de Deus e ver o Filho de Deus falando sobre o Evangelho, falando sobre a salvação, convidando os homens ao arrependimento e à fé. Que privilégio! Mas e agora? Nós não temos mais ele fisicamente, mas do mesmo modo, esta operação, ou esta vivificação, ou esta vida se dá por meio da sua palavra quando esta é pregada. É a palavra de Cristo. Toda vez que a palavra de Deus é pregada, entenda bem, é Cristo falando. É Cristo falando a mim e a você. É Ele falando. E Ele usando pelo seu Espírito Santo a palavra de Deus e dando vida aos mortos. Vivificando, falando, chamando. É poderosa. Por isso que nós vamos entender que a palavra de Deus ela é poderosa, eficaz. Mais poderosa do que espada de dois gumes. Ela pode separar juntas e medulas. Ela pode adentrar no íntimo do coração do homem. E só ela pode sondar a mente e o coração do homem. E somente pela mesma palavra o Espírito Santo pode convencer o homem dos seus pecados. E pode levá-lo ao arrependimento. E aqui ele diz, o que ouve a minha palavra, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Aqui está bem, ele destaca isso. 2 estados, estava morto, foi vivificado, saiu da esfera da morte, onde a morte reinava, a morte espiritual reinava, foi vivificado e agora passou ao quê? A vida, passou da morte para a vida. E é claro que a gente entende, em outras palavras, isto é ressurreição. Mas primeiro é a ressurreição da alma, primeiro é a regeneração da alma. Deus regenerando, Deus vivificando a nossa alma, nosso espírito morto, separado, Ele dando vida. Mas olha aqui, medite nisso. Ele diz, não entre em juízo. Os que creram, ou os que creem, não entram em juízo. Medite nisso. Medite que o Senhor Jesus está falando aqui sobre morte, sobre vida, sobre julgamento. Imagine, ou pense que ele está aqui se referindo, no versículo 29, que naquele grande dia haverá a ressurreição dos mortos dos seus túmulos. E ele faz uma distinção. Uns vão ressuscitar para a vida. Quem são esses? Esses que têm vida eterna. Mas outros vão ressuscitar para o quê? Para o juízo. Mas aqui ele está falando, o que crê não entra em juízo. 2 coisas aqui a gente pode entender. Primeiro, sobre vida eterna. Ele não está dizendo o que crê vai ter a vida eterna. Vai ter esta vida na ressurreição. Ele está dizendo, tem esta vida. É esta vida que Deus dá. Quando nós somos vivificados e quando nós colocamos a nossa fé, a nossa confiança em Cristo. Mas ele diz, não entre em juízo. Que juízo?
sobre este julgamento que está lá para o futuro. E por que não entra em juízo? Pense bem, haverá um dia um juízo, haverá um dia um julgamento. Pense deparar-se com um juiz justo, íntegro, perfeito. Pense deparar-se com um juiz que ninguém pode lhe defender. Quem será o seu advogado? Este juiz conhece tudo e todas as coisas, todos os delitos e todos os crimes que você fez em público ou em secreto. Todos os mandamentos dele que foram quebrados de maneira pública e de maneira só na mente. Porque ele não vai julgar apenas os atos, ele vai julgar os pensamentos, os intentos. É possível que alguém não quebre o mandamento dele no sentido prático, em atos, mas pense bem, a lei não julga apenas as nossas atitudes, ela julga os nossos pensamentos. Alguém pode não adulterar no ato, mas pode adulterar na mente. Alguém pode deleitar-se, fantasiar-se no adultério no coração. E esta lei julga. E pense bem, um juiz que vai julgar com equidade todos os atos, todos os pensamentos. Hoje nós temos gravação de vídeo e às vezes a gente diz, está aqui, está gravado. É como se vai passar um filme. Tudo, eu estou aqui só conjecturando, só imagine tudo de uma maneira visível, tudo que foi feito, e você vai ter, ou terá plena convicção, eu sou culpado, e este juiz tem que me condenar. Ele é justo. Ele diz, o que crê não entra em juízo. É por isso que João está dizendo aqui, ele escreve este livro para que você venha a crer que Jesus é o Filho de Deus. E crendo nele, você venha ter vida eterna. E crendo nele, você não será julgado. E a gente pergunta, por quê? Por que não será julgado? Porque já houve um julgamento para aqueles que creram. Os pecados dos que creram. E entenda bem, os que creem em Cristo, os que vêm a Cristo, eles vêm a Cristo porque eles reconhecem que são pecadores, culpados, indignos e que eles estão debaixo do juízo de Deus. Mas eles vêm colocando a sua fé e a sua confiança em Cristo e suplicando a sua graça, o seu favor. A esses, Deus perdoa. A esses, João está dizendo, não entrará em juízo. Por que não? Porque os nossos pecados, os pecados dos que creram, já foi julgado. Foi julgado quando? Em Cristo, lá na cruz do Calvário. Deus pegou todos os pecados daqueles dos que creram e colocou sobre Cristo. Cristo morre, ou Cristo é punido por causa do pecado do seu povo, daqueles a quem ele quis vivificar ou salvar. Ele diz, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. É a mesma verdade que o apóstolo Paulo afirma aos Colossenses, que ele nos transportou de quê? Do império das trevas para o reino do seu Filho. É ele tirando de uma esfera e trazendo para uma outra esfera. E nessa esfera aqui, de vida, não há mais possibilidade de queda. Não há mais possibilidade de retornar. Os que foram vivificados, os que foram ressuscitados espiritualmente, estes têm agora a vida eterna, têm a vida de Deus, a vida plena. Todos os que creem, João vai dizer aqui, não entram em juízo, mas passaram da morte para a vida. Esse é o primeiro aspecto que nós podemos entender do trabalho de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo com relação à redenção.
é primeiramente a regeneração da alma. É Deus vivificando a alma. Mas é possível, meus irmãos, que eu e você estejamos vivos na vinda do Senhor Jesus Cristo. Mas é possível que não. Mas o certo é que todos nós um dia vamos ressuscitar dentre os mortos. E olha o que ele vem dizer aqui. Versículo 28. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. Aqueles que ele diz que ressuscitarão, todos que se acham no túmulo, todos os homens, todas as pessoas, ele está dizendo, todos os que já morreram ou que estão mortos, neste dia, ele está dizendo que todos estarão ressuscitando. E ele diz, uns vão ressuscitar para a vida e outros vão ressuscitar para o juízo. É a mesma coisa que o profeta Daniel diz no capítulo 12, versículo 2, que diz o seguinte, muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. E é isto que também o apóstolo Paulo fala para Félix, quando ele está fazendo a sua defesa. Ele diz o seguinte, Atos capítulo 24, versículo 15, diz o seguinte, tendo esperança em Deus, como também estes a têm, de que haverá a ressurreição, tanto para justos como de injusto. A verdade destacada aqui pelo Senhor Jesus Cristo é que Ele vai ressuscitar todos os mortos. Agora imagine só, todos os mortos que já viveram nesta terra, milhões e milhões de pessoas. Pense bem, pessoas de todos os lugares, pessoas que morreram na condição que morreram. Alguns tiveram seus corpos enterrados, outros morreram queimados, outros morreram em naufrágio, outros morreram por acidente, com todo o seu corpo, digamos assim, quebrado ou desfacelado. Todos esses, do mar, da terra, todos irão ressuscitar neste grande dia. Aqui ele está dizendo, todos, não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham no túmulo ouvirão a voz do Filho de Deus e sairão. Imagine, todas as pessoas famosas, ricas, todos os poderosos, todos os imperadores, reis, rainhas, todos aqueles grandes e os desconhecidos, aqueles que mantiveram digamos assim, acharam-se que eram os mais poderosos. Mas este dia vai revelar o Senhor, que é Senhor sobre a morte. Todos eles, com todo, digamos assim, sua influência e poder, nenhum deles pôde vencer a morte. Todos morreram. E aqui está aquele que é superior a todos eles. Só Ele pode agora dar vida a todos os que estão mortos. Mas veja que Ele ressuscita todos os mortos pelo poder da sua palavra. Ele diz, em verdade, não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham no túmulo ouvirão a sua voz e sairão. Veja aqui o poder da sua palavra, da sua voz. Ele, e entenda bem, a ideia é,
eles vão ouvir a sua voz. Todos os mortos. E eu penso que será algo fantástico. Por isso que ele diz, não vos maravilheis. Imagine, João destaca isto neste evangelho. A palavra do Filho de Deus. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. No princípio criou ele o quê? Todas as coisas. Eu quero que você possa levar a sua mente. Tem coisas que a gente tenta levar a mente ou pensar. Mas imagine este universo sem nada. Sem nada, nada. Mas você lá, com o único Deus, vivo, eterno. E ele então agora, você estivesse lá quando ele começa a criar todas as coisas. Imagine se você estivesse lá e você ouvisse o Filho de Deus falando. E as coisas que não existiam passaram a existir. Imagine o poder da sua palavra. Ele fala e as coisas acontecem. Com certeza, você e eu ficaríamos boquiabertos. Nós iríamos dizer, quem é este? Que poder é este? Do nada, ele faz todas as coisas. Mas o que João está dizendo aqui? João está dizendo que naquele grande dia, ele, pela sua palavra, se na criação, a voz dele é a voz do Criador, dando vida ao que não tinha nada, criando do nada todas as coisas, visíveis e invisíveis. Mas contemple agora, digamos assim, na criação, nós não estávamos lá, mas na redenção, na ressurreição, nós vamos estar lá. Nós vamos ouvir, os nossos corpos vão ouvir a voz dele, ele falando, e túmulos, catatumbas, quebrando, saindo, mortos, ressuscitando. E você, de fato, por isso que ele diz, não vos maravilheis. É esta visão que João quer que você tenha. Quem é este? Este é o Filho de Deus. Ele fala e as coisas acontecem do nada. Ele, como Criador, fala e do nada tudo acontece. Mas veja ele aqui como Redentor. Veja ele agora falando e corpos em decomposição ressuscitando. Alguns em decomposição recente, outros só o pó. E todos vão ressuscitar. Mas há uma diferença aqui. Uns vão ressuscitar para a vida, para a glória eterna. Outros também vão ressuscitar, mas vão ressuscitar para o juízo, para receberem a condenação. Os justos vão ressuscitar e terão seus corpos o quê? Glorificados. É a obra da redenção plena, perfeita. A obra da redenção de Cristo Jesus, ela não envolve só nossa alma, ela não envolve só os eleitos, mas ela envolve toda a criação. A obra de Cristo realizada na cruz do Calvário foi para redimir tudo aquilo que trouxe ou que veio em decorrência da queda. Tudo que teve efeito da queda, a qual o Senhor Deus destinou redimir. O homem, primeiro a sua alma, mas aqui ele está falando sobre o quê? Sobre o corpo. Nós temos uma alma redimida. Quando nós morremos, é por isso que é uma morte física, é a separação da nossa alma do nosso corpo. É o que nós entendemos deste estado intermediário, entre a primeira vinda e a segunda vinda de Cristo. Este estado melhor entre a morte e a ressurreição. Esse estado onde a nossa alma, a alma do justo, está no céu. Mas no dia deste dia aqui, que ele diz que os mortos ouvirão a sua voz, e os túmulos, os que se acham no túmulos, ouvirão a sua voz e sairão. As almas dos justos se unirão ao seu corpo. Um corpo agora glorificado, um corpo igual, semelhante ao do Senhor Jesus Cristo. Um corpo
não mais sujeito à corrupção, um corpo não mais sujeito a sofrimento. Quando nós olhamos para aquilo que o Senhor Jesus está dizendo aqui, e Ele vai dizer, os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. Ele está falando aqui de justos e de injustos. Os justos ressuscitarão para a vida, um corpo glorificado, que habitarão numa terra, novos céus e nova terra. O grande propósito do Senhor Deus, concretizado de uma maneira no Redentor, em Cristo. E Ele então, reinando soberanamente, reinando sobre tudo e sobre todas as coisas. Versículo 25 ele diz, em verdade vos digo que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Aqui ele diz, em verdade vos digo, que vem a hora, mas esta hora já havia chegado. Lembram quando Lázaro morreu? O Senhor Jesus, depois de 4 dias, o Senhor Jesus vai lá visitar Lázaro. E ele então se encontra com suas irmãs, Marta e Maria, tristes, natural. A morte é algo tão triste para nós, porque nós não fomos feitos para morrer. A morte, ela veio como uma penalidade. Nós não fomos feitos para morrer, nós fomos feitos para viver eternamente nesta terra. Por isso que nós não aceitamos a morte. Nós aceitamos nascer, crescer, mas nós não aceitamos a morte, porque a morte é um juízo, por causa da queda, por causa do pecado. E elas tristes. E o Senhor Jesus diz para elas, então, que, acalmando, né? E ele diz que, quanto à ressurreição, e ela diz assim, eu sei que haverá ressurreição, eu sei que um dia ele há de ressuscitar. Mas o que o Senhor Jesus responde para ela? Eu sou a ressurreição e a vida. Ali estava a vida, ali está o Filho de Deus, que pode dar vida. Ele, a hora vem e já chegou. Quando nós vamos ver o Senhor Jesus curando paralíticos, curando os cegos, libertando os possessos, endemoninhados, ressuscitando mortos, isto é apenas para nos dar um exemplo, para nos dar aquilo que será neste estado de glória. Não haverá mais doença, não haverá mais coxos, não haverá mais cegos. O demônio, Satanás e os seus demônios não estarão mais presentes. Não haverá mais morte. Quando ele diz então para Lázaro, o que ele fala? Lázaro, sai para fora. Eu penso que alguém que estivesse lá ia perguntar da mesma coisa. Que voz é esta? Ele fala e ele dá vida aos mortos. Aqui está ele. E aqui ele está dizendo que vem a hora. A hora virá. Um dia, isto que ele está descrevendo aqui, acontecerá, meus irmãos. Será de uma maneira inesperada. Será de uma maneira que nem eu nem você sabemos quando. Ele apenas diz que nós devemos ser vigilantes. Que cada dia é um dia para que eu e você venhamos viver. Entendendo e pensando, hoje ele pode voltar. Hoje ele pode vir. E aqueles que estiverem mortos vão ouvir a sua voz. Que voz? A voz do Filho de Deus, o único ser vivo, poderoso, que tem vida em si mesmo, dando vida a corpos que já estavam em decomposição. E vida àqueles que estavam lá nesta terrível condição, em consequência da queda, em consequência do pecado. Nós vamos ficar fascinados. E é isso que João quer que eu e você fique. Ele revela esta pessoa para que eu e você venhamos conhecê-lo, ficar fascinado pelo tão grande amor de Deus. Deus enviar o seu Filho amado para vir a este mundo, assumir uma natureza humana
e morrer na cruz por pecadores como eu e como você. Isso é admirável. Mas ele veio para redimir primeiro a alma, mas um dia ele vai redimir os nossos corpos. Nós teremos um corpo perfeito. Nós morreremos, nós não sabemos como vamos morrer, mas é uma das consequências naturais da queda. Os nossos corpos, eles envelhecem. Os nossos corpos vão perdendo vigor. Nós não sabemos como vamos morrer, mas naquele grande dia, os justos ressuscitarão com corpo glorificado, perfeito. Os ímpios vão ressuscitar com corpo para a vergonha, para juízo e para a condenação. Esse é o dia que não terá mais retorno. Esse é um dia que não haverá mais um reverse, não haverá mais como reverter a situação. Por isso que as advertências bíblicas são sempre aquela lá de Hebreus. Hoje, se ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Se hoje ouvirdes a voz de Cristo, creia nele. Coloque sua fé nele. Esteja certo que se você crer nele, ele lhe dará a vida eterna. Esteja certo que você não entrará em juízo. Você não enfrentará um juiz naquele grande dia. Não é que você não enfrentará, mas você já enfrentou, porque os nossos pecados já foram julgados e condenados um por um. Cada um deles, em pensamentos, em atos, em obras, cada um deles foi punido, foi condenado em Cristo Jesus. Aqui, meus irmãos, João vai trazer a nós esta verdade sobre o poder do Senhor Jesus Cristo. Ele é o Filho de Deus e ele tem poder para dar vida aos mortos espirituais. E ele é o único que pode ressuscitar e vai ressuscitar todos os homens. Todas as pessoas vão ver que ele é o Senhor soberano. Ele é o único que é Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o soberano das nações. É aquilo que toda língua vai confessar e todo joelho vai se dobrar diante dele. Que aplicação nós temos para nós? Duas aplicações, meus irmãos. Primeira aplicação é que esse texto traz a nós, aos crentes, segurança. Esse texto traz a nós a segurança. Os que creram nele, nenhuma condenação há mais para eles. Os que colocaram a sua fé, que vieram a Cristo de uma maneira humilde, reconhecendo sua culpa, seu pecado, estes, nenhuma condenação há. Cristo perdoou. O sacrifício dele na cruz do Calvário é perfeito, é único. Por isso que não há repetição, porque tudo que ele fez, tudo foi feito uma única vez. Ele morrendo no lugar de pecadores, o inocente morrendo no lugar do culpado, o inocente levando sobre si a culpa do culpado e ele sendo punido. É aquilo que Paulo diz: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado, para que nós fôssemos feitos o quê? Justiça, para que ele pudesse declarar-nos justos. E isso significa nenhuma condenação, nenhuma dívida pesa contra nós. E aquele grande dia, toda a igreja de Cristo será apresentada. E ela, aquilo que Paulo diz, santa, perfeita, irrepreensível, sem mancha, sem ruga, sem nada. Perfeitos em nós, por causa de nós. Não, por causa da justiça dele, por causa do sacrifício dele. Para o crente isto é sua segurança. Nenhuma condenação há mais. Nada mais pesa. Mas esta segurança não significa dizer que nós vamos viver numa libertinagem. Esta segurança traz a nós o desejo de agradar ao nosso Salvador, de viver para o nosso benfeitor,
de amar o nosso benfeitor durante todos os dias que Ele permitir a nós vivermos nesta terra. Nós possamos viver, dizer, Ele é o meu benfeitor. Ele fez aquilo que eu jamais poderia fazer. Eu estando morto, Ele me deu vida. Estando eu condenado, Ele me perdoou. Estando eu na morte, Ele se afeiçoou de mim. Mas este texto também confirma e traz a nós a nossa esperança. Que esperança! Nós cristãos, quando morremos, nós morremos na esperança da ressurreição. Nós vamos morrer, não sei de que maneira, talvez uns menos, outros mais, com o corpo sofrendo, com dor, uns em profunda decadência no corpo físico, talvez perdendo a memória, tudo. Mas nós enterramos os nossos na esperança que naquele grande dia os nossos corpos não ficarão no túmulo, os nossos corpos irão ressuscitar e nós iremos ressuscitar para a vida eterna, alma redimida e corpo redimido, a obra da redenção perfeita, plena, realizada em nosso favor. Este texto traz para nós esperança, nesse contexto que nós estamos vivendo nos nossos dias, de pandemia. Que esperança nós temos? Meus irmãos, neste contexto de pandemia, eu penso que é um momento tão propício para nós cristãos darmos e falarmos acerca da nossa esperança. Nós não devemos entrar em pânico. Nós sabemos que há um Deus que está no controle de todas as coisas. É possível que nós não venhamos morrer desse vírus, mas é possível que sim. Mas o que nós devemos entender e crer? Quer vivamos, quer morramos, nós somos do Senhor. Nós vamos morrer nessa esperança. Se for agora, nós vamos morrer na esperança da ressurreição. Este é o momento propício de pânico, de crise, de dificuldade, de nós cristãos dizermos: a nossa esperança está no nosso Deus. A nossa confiança está nele. Quer vivamos, nós vamos viver para Ele. Mas se viermos a morrer, se for agora, de alguma maneira, algum dia, de algum modo, nós vamos morrer. Mas que a nossa certeza esteja nessa esperança de que nós morremos na plena certeza de que nós um dia vamos ressuscitar. Nós entendemos e cremos de todo o nosso coração que nós cristãos, quando morremos, nós não estamos passando do melhor para o pior. Nós estamos passando do pior para o melhor. Quando Richard Becks estava para morrer, perguntaram para ele: como você está? Ele disse o seguinte: estou quase bem. A alma do crente só está bem quando está na presença do seu Salvador, quando ela estará para sempre no estado glorioso. Mas mais ainda, nós, quando estivermos no estado da nossa alma gloriosa, regenerada, mas no nosso corpo também glorificado. E aí sim haverá novos céus, nova terra. Nós viveremos eternamente na presença do nosso Deus, aquele que tem vida, e nós vivendo em plena vida, em pleno estado de bem-aventurança. Para você que ainda não creu, o convite do Evangelho é: venha a Cristo, confie nele, coloque sua confiança nele, pense numa morte eterna, eternamente separado de Deus, sem vida. Lá estarão os piores deste universo que não se arrependeram, os homens mais perversos, os que não se arrependeram. Pense no juízo, pense num juiz justo, e você tem, pela graça de Deus, o convite: venha a Ele. E Ele diz: aquele que crê tem a vida eterna, não entre em juízo, mas passou da morte para a vida. Que o Senhor Deus possa lhe conceder vida para arrependimento e para a fé na sua bendita pessoa.
Deus nos abençoe. Vamos ficar em pé, vamos orar. Ó Senhor, nós mais uma vez ouvimos a Tua bendita palavra. Ela é viva, ela é eficaz. Só o Senhor pode usar a mesma, dando vida com poder para dar vida aos mortos, para trazer conforto, consolo ao Teu povo, à Tua igreja. Nós louvamos a Ti pelo Salvador, pelo Redentor perfeito que nós temos, que fez uma obra perfeita e que tem todo o poder de dar vida quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, quando nós estávamos na condição miserável, lamentável, não só mortos, mas escravos do diabo, escravos do mundo, do pecado, da nossa própria natureza, numa condição impossibilitado de fazer por nós mesmos qualquer coisa. Aprove a Ti, quis o Senhor se afeiçoar de nós e nos dar vida, nos vivificar, nos ressuscitar, nos dar um novo coração, uma nova mente. Ó Senhor, nós Te bendizemos, nós Te exaltamos por esta obra tão admirável, tão perfeita, por termos um mediador que fez uma obra perfeita, única, ali na cruz do Calvário. Nós louvamos pela esperança, pela segurança que temos, a segurança que temos que nenhuma condenação há mais para aqueles que estão em Cristo Jesus, que aqueles que colocaram sua fé em Cristo, Deus os justificou, o Senhor os declarou justo, não por obras nossas, mas por causa da justiça de Cristo, por colocarmos a nossa confiança unicamente nele, somente nele, que pode nos redimir, que pode nos salvar. Mas a esperança que temos, ó Deus, de que estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Na esperança que temos desta redenção, não só da nossa alma, mas da redenção do nosso corpo. Um dia nós teremos o nosso corpo redimido, glorificado, entrando no estado de glória, e nós viveremos eternamente na Tua presença. Isso para nós, Senhor Deus, é algo tão admirável, porque nós vemos a nossa indignidade. Nós não somos dignos, nós não somos merecedores. Foi o Teu grande amor para que de eternidade a eternidade se manifeste a suprema riqueza da Sua graça e bondade para conosco. Ser conosco, Deus, nesses momentos difíceis, que a nossa esperança, a nossa confiança esteja unicamente no Senhor. A cada dia o Senhor nos conceda a graça de continuar confiando no Senhor. Quer vivamos, quer morramos, nós pertencemos ao Senhor. Ajuda-nos em meio a esta dificuldade que temos enfrentando de pandemia. Ó Senhor, Tu és o nosso auxílio, Tu és o nosso socorro, Tu és a nossa esperança. Nós confiamos unicamente no Senhor e ajuda-nos a não entrar em pânico, mas manter a nossa fé, a nossa confiança, que o Senhor está no controle de todas as coisas e que o Senhor faz todas as coisas para o nosso bem e para a Tua glória. Assim pedimos, assim oramos, em nome do Teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo. Amém. Poder sentar, meus irmãos.